Mas vamos começar então, Cássio, com a questão lá vai do tema Aristóteles. principal. Aristóteles com o superchat dele. Tô ligado em você. Não me pega mais não, meu irmão. Um abraço. Viu, Aristóteles? Você agora caiu na... Como é? Caiu naquela... Na malha fina. Na malha fina, naquela cidade costal sergipana que o Cowboy Spike mandou. A gente já fica ligado. Porra. Cowboy Spike mandou uma cidade costal sergipana que a gente prefere não citar o nome aqui. Hein? Pedro fala o nome dela. O quê? Aquela cidade de Sergipe, do litoral. Desconheço. É. Ó, Ricardo Guimarães, um beijo pra você. Ricardo Ricardinho! Guimarães tá virado, que disse que tem 3 terças-feiras que não tem futebol SA. Rapaz, a Mas hoje agenda tem, não deixou, tem, mas hoje tem. A agenda Tá? deixou. E ele já deixou uma pergunta aqui pra que vocês dois respondam, Tom e Renatinho. Vocês são da turma do curtindo a viagem ou críticos à falta de novas conquistas em relação ao Bahia? Boa! Não briguem. Eu vou deixar os mais velhos começar. Já começar a Por falar favor, agora? pode responder, depois a gente vai pro assunto principal. O quê? Não, vai vocês Os aí. mais carinhosos, pronto. Eu estou Os mais cavaleiros. Eu Por que eu ansioso. preciso ser de uma turma ou de outra? Eu sou das duas. Eu sou dos dois. Eu estou curtindo muito a viagem. Acho que o que está acontecendo com o meu time maravilhoso, disruptivo, transformador sobre todos os aspectos. Acho que em breve, muito breve, a gente vai ter resultados incríveis sendo colhidos por um trabalho muito consistente, muito correto, muito profissional, muito bem feito e que não tem motivo racional nenhum, zero, de eu não acreditar que o médio prazo vai premiar o que está sendo feito agora. Mas isso não invalida as minhas críticas com decisões muito ruins que estão sendo fala do Bahia, né? A Curtir pergunta não foi do Bahia, inibe né? de Viagem cobrar. do Bahia. Curtir e pronto. A viagem do Perfeito. Bahia. É isso. Então eu não acho que essas coisas sejam incompatíveis, É não. verdade. Acho que há muito mais méritos do que erros. O torcedor do Bahia, às vezes, se acostuma errado pelo que está acontecendo, projeta coisas que no curto prazo não vão acontecer e se esquece de em qual foi o nosso ponto de partida há 3 anos atrás, o que é que aconteceu com o nosso clube nos últimos 20 anos. Então, a chegada do sítio, eu acho que, assim como está falando sobre água aqui, acho que criou-se também algumas expectativas meio que fora da realidade, mas isso de maneira nenhuma inviabiliza ou invalida críticas que são absolutamente justas sobre erros infantis, inadmissíveis, inacreditáveis, como, por exemplo, o nível de instabilidade do time quando joga fora de Salvador, a forma como o time encara e joga jogos e partidas decisivas, que são injustificáveis. Isso tirou minha saúde. É Pessoal, incompreensível. O time não tem fome de... Como o time não tem fome de vitória? Como é que o time não tem fome de conquista, de ganhar? Pô, olha as pessoas que estão lá. Quem está à frente do Bahia, hoje é um técnico e com seus defeitos e com seus méritos. Estamos falando de perfil. Se tem uma pessoa que é absolutamente obcecada por futebol, por vencer e por conquista, é Rogério Ceni. Olha a vida dele. Ele vai mudar porque ele veio para o Bahia? Não, de jeito nenhum. Ele está tentando, eu tenho que acreditar nisso, né? Implantar uma mentalidade que tem que ser uma mentalidade que contamine a todos que estejam lá. Do roupeiro ao jogador, ao cozinheiro, todo mundo que está lá tem que estar transtornado e incomodado quando o time perde do jeito que... Da maneira que perdeu. Da maneira que tem perdido jogos que são importantes. Então eu não vou criticar, não. A construção do futuro não é um salvo-conduto para errar no presente. Perfeito. Né? Boa Então frase. uma coisa não tem nada a ver com a Vai outra. pra camisa. Pra camisa, essa é uma boa Eu frase faço pra parte camisa. dos dois. Eu E aí, tô curtindo Renatinho? a viagem e tô puto com algumas paradas. Claro. Cara, eu tô um pouco aí paradas nessa linha de tom. Algumas paradas é sensacional. Algumas paradas é ótimo. Assim. Eu, de fato, vou começar pelo aspecto que incomoda. Quando você espera que o time decida, principalmente nos jogos que precisa mesmo, e aí nós estamos falando de Libertadores, nós estamos falando de Sul-Americana, nós estamos falando de Copa do Brasil, nós estamos falando do Bavi no Barradão. O Bahia correu o risco seríssimo de perder aquele campeonato ali, porque o Vitória, por uma postura que aí vem algumas perguntas assim, inexplicáveis. Uma postura daquela lá no Barradão, a postura em alguns jogos relevantes. Então, assim, foi com o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro foi um jogo de gente grande. Jogo que você tem que jogar, não era disputa de um título, mas era Não um deixava jogo, de ser decisivo. Cara, era um jogo que exigia uma postura entendeu? Altiva. Diferente. Não tenha dúvida. Mas assim, eu acho que falta de... E aí eu vejo
cara, falta em elenco alguma coisa de cara mais cascudo. Ficou muito na minha cabeça aquela imagem dos jogadores do Palmeiras lá no jogo No contra... River Plate, né? No River Plate. Cara, Rapaz, você viu aquela o cena? estádio Sensacional. em chamas e os caras assim, ó, com aquele olho, como que diz assim, ó, bora, E piquerezinho, vamos que essa velho. brincadeira, exatamente, Piquerezinho. a aura do cara. É, os caras se O divertindo, termo é esse, a desfrutando. aura do cara. Diz assim, velho, pode botar que a gente vai. Então, assim, eu olho, Foi mesmo incrível. eu Incrível, sinto essa falta. incrível. Eu sinto essa falta também. ali um pouco no Bahia. E, embora eu tenha certeza que Rogério tem conseguido aos poucos fazer isso. É o suficiente em 2 anos para mudar uma mentalidade? E eu sempre disse, essa é uma mentalidade que está enraizada em muito tempo. E não só no clube de futebol. E aí já é um outro assunto que a gente precisa ir para um outro momento. Estou falando em termos de sociedade mesmo. Sim. De uma postura mais passiva, né? De vamos lá. Né? Sabe aquele meme? Tudo acaba em festa nessa desgraça Tem uma dessa camisa, torcida? tudo é festa. Tudo é festa. É. Né? Pois é, então tem um pouco disso. Aí vamos para o ponto que eu acredito demais. Eu sou um entusiasta do projeto mesmo. Vou falar um pouco como o Tom disse. Acredito em ciência, acredito em governança, acredito em método. E aí eu acho que é importante. O vídeo que circulou ontem de Rainan Peralva foi muito legal, em que ele aborda isso. Ele fala, cara, a torcida precisa se permitir a tirar um pouco desse peso. Mas eu entendo o ponto dele, mas eu acho que de uma forma geral a torcida está entendendo isso. Sim. É que existe uma turma que é muito barulhenta e às vezes pesa a mão na crítica, o que é válido e o que é legítimo. As pessoas precisam estar abertas para críticas também. Sim. Porque a crítica faz você evoluir. Faz. É a crítica que te tira do seu ponto Tira da zona de conforto. Da sua zona de conforto. Agora, assim, cara, eu tenho algumas coisas que a gente precisa abordar. Faltou elenco. É o quê? Vai colocar um elenco de 30 pessoas com altíssimo nível e a folha vai furar em 20 milhões? Não tem como. Zero de chance. O grupo não vai fazer isso. Não, aí você vai trazer alguns pesados para você fazer gestão de elenco com esse cara na reserva? A gente Também tem é um complicado. cara que conhece. Então, pra gente, velho, que tá aqui desse lado, é muito mais fácil. O Bahia tá com um pico de lesões aí. São Paulo, 10 lesões. Atlético Mineiro. Atlético, perdeu o Coelho agora. Atlético Mineiro. Flamengo com lesão. Bragantino, 12 lesões. Flamengo, 10 lesões. O Bahia tá com 9, né? Então, assim, cara, isso cobra uma conta. A cobra de todo mundo cobra, mas tem gente que tem elenco pra caramba. O Flamengo que vai faturar esse ano, provavelmente, perto de 2 bi. Imagina. Perto de 2 bi, lembrando, nós fechamos em 2024 com 300 milhões de receita, pô. O Bahia não pode ter uma receita de 300, 400 milhões. Não é viável. O grupo não vai ficar colocando. Eu digo isso. Falei um dia desse lá no Twitter. O Bahia já tem 900 milhões de reais de grana do Citigroup aqui, cara. Parte como capital social, parte como mútuo, que não tem data para voltar, não tem taxa de juros que é cobrada, então não tem o peso do serviço da dívida, como tem Corinthians, como tem Atlético Mineiro, como tem uma série de outros atores aí que tem esse peso. Não temos. Não é que o Bahia seja endividado, mas essa lógica vai precisar mudar. Total. O clube precisa ser e aí sustentado. você Autossuficiente, tem... né? E aí esse racional, Cacito, vai muito pro seguinte, então peraí. Então faz sentido investir em um cara como o Lúcio, 60 milhões, porque eu tenho uma chance de dar minutagem a ele, e na hora que Everaldo vai embora, você abre espaço para dar mais minutagem a Lúcio, né? Você abre espaço para Thiago, de repente, ser um artilheiro de uma Copa do Nordeste e ser mais um ativo. Então faz sentido eu investir 60 milhões num cara para buscar 130. Então faz sentido eu botar a grana que vai colocar no CT, que vai ser a maior referência aqui da América do Sul, padrão europeu. Por quê? Porque aqui, em se plantando, dá. A terra é fértil. A terra é fértil e não só da brasileira, né, Pedrão? Porque ele vai estar olhando o Uruguai, vai estar olhando a Argentina. É o caso de Lúcio agora, né? E olha quantas pessoas criticavam o Lúcio. Então, assim, eu tô curtindo a jornada, mas eu tenho um olhar crítico também. De vez em quando eu falo, motor, cara, o que tá acontecendo? Eu brinquei com o lance, por exemplo, de Rogério ser tão apoiado nos dados, mas ter faltado um pouco de feeling. Eu vou dar o exemplo do jogo do Ceará, quando o Everton Ribeiro, naquele momento, talvez estivesse programado para sair naquela etapa,
E era o melhor momento dele no jogo, era o camisa 10, o cara faz a diferença, ele não podia sair naquele momento. Mas saiu, porque provavelmente é uma programação que foi feita a partir E do que jogo. nem Como sempre às vezes- se precisa se atentar tanto à planilha. E às vezes ele demora também. Isso. Né? Às vezes é possível, caramba, porque ele demorou. Até onde a gente tem informação, a gente acha que demorou. Exato. Mas às vezes tinha um racional em cima disso, entende? Então, Ó, o Breno Barbosa dizendo aqui, vocês só vão falar do Bahia, vou deixar de ser inscrito. Calma, Breno. Só respondi uma pergunta. Tom, e outra coisa, ontem a maior parte do programa foi falando do Vitória, da derrota pro Fluminense, e do caso Dudu. E aí, essa pergunta trazendo pro viés rubro-negro, antes de a gente entrar na questão nacional do calendário, de fair play financeiro e falar de futebol como um todo, teve um torcedor que chegou pra mim ontem no Instagram com um lereado bem particular. Você só faz, eu nunca vi você elogiar o Vitória. Entre outras palavras, eu fiz, rapaz, em 2023, o segundo semestre eu elogiei todo. Segundo semestre de 2024 foi só elogio. Agora você quer elogio agora? Aí você vai pro Barradão, você compra seu ingresso, se associa e fica lá batendo palma. Para um time que você não tem o que curtir de viagem agora, que você tem que se preocupar com as 4 linhas e com o que acontece administrativamente, porque Fábio Mota vinha sendo extremamente elogiado pela manutenção de um clube com patrocinadores, um Barradão que foi rearrumado, com incremento de patrimônio, com um time que teve sucesso dentro de campo, porque vamos lembrar que quando o Fábio pegou, é o discurso dele para se defender, a gente entende, ninguém queria pegar o Vitória, estava flertando com Série D, e ele colocou o Vitória na Sul-Americana. Tudo isso é alvo de absurdos elogios, e merecidos. Mas a partir do momento em que se há um desvio desse caminho, você tem que criticar e dizer assim, epa, peraí, o que foi que aconteceu? Que estava tudo equacionado, estava tudo equilibrado e de repente se precisa, de uma hora para outra, de vender por não sei quantos anos direitos de televisão, que é um ativo importante do clube, o principal patrocinador do Vitória ainda, em troca de 70 milhões de reais. O que foi que aconteceu de tão errado? Então, para o torcedor que ele quer que você, ao mesmo tempo, bata, mas não bata tanto, quer que você elogie, mas não pode elogiar tanto, porque senão você está passando pano para presidente e para diretor, quando a gente quer curtir a viagem, a gente, como torcedor, pode ter certeza que eu vou curtir. Que 2023 foi... A Série B de 2023 foi maravilhosa, bicho. com certeza. Vitória entrava em campo, eu tinha certeza que aquele time ia ganhar. E aí dele se não ganhasse, porque estava jogando bem demais. Mas aí você vem para uma possibilidade de um 2024 bacana, com retorno à Série A. Primeiro semestre uma tragédia. Mas aí você termina o 2024 com a 7ª melhor campanha do retorno do brasileiro. Você imagina o que desse ano? Você faz o que com o torcedor consumidor? Você leva a expectativa dele lá em cima. E o Vitória não tem um grupo City por trás. Não tem. Você começa 2024, ok, final de Baiano, perdeu para o Bahia com a possibilidade de revertir o jogo, a decisão na final. Mas depois é só tragédia. E da maneira cruel como está sendo com o torcedor. E aí, para poder resumir o que eu estou querendo falar com relação a essa questão de curtir a viagem, em determinado momento, velho, a viagem perde completamente o sabor. A crítica é tão forte que hoje você assistir o jogo do Vitória é uma penitência. Porque você não tem uma definição de time, Rodrigo ainda não está pronto para assumir esse rojão de assumir um Vitória nesse momento, e você está vendo que um diretor de futebol, que me desculpe, não sei o que é que está fazendo lá, é completamente inexistente. Ainda me diz que a janela foi satisfatória, sendo que você não tem nem como avaliar os caras que nem conseguiram jogar ainda. Então, velho, chega um momento em que você diz assim, o que é que está acontecendo? Vamos dar um freio de arrumação aqui. E o torcedor que não está conseguindo entender a razão da crítica é porque ele está ainda esperançoso daquilo que ele não conhece possa vingar. É porque, Pedrão, também assim, né? Desculpa, perdão. Não, A história, ela só é contada pelos vencedores, né? E a gente, sem dúvida. né? E a gente sempre tende a lembrar das coisas que são marcantes, especialmente as conquistas e as coisas positivas. Mas o título de 23 do Vitória, numa campanha histórica, de fato, né? Ele foi precedido por um primeiro semestre muito ruim. Sim. Por um time com um desempenho muito ruim. E para quem não lembra, para um Fábio Mota que chegou a pensar renunciar à presidência em março de 23. Vocês estão lembrados Sim, disso? com certeza. Então, assim... Com direito a boletim de ocorrência na polícia. Pronto. Exatamente. Então, assim, a vida ela é muito mais oscilante do que essa linha reta em que a gente tenta classificar as coisas apenas como boas ou como ruins. Eu acho que Fábio deixa um legado positivo
muito positivo para o Vitória. Um presidente, um dirigente que eu acho que a grande crítica que eu faço, talvez seja também, por outro lado, um dos grandes méritos dele, que é o nível de paixão que ele tem pelo time. É nítido, né, como ele é um torcedor apaixonado pelo clube que ele preside. E eu acho que isso, por um aspecto, é maravilhoso, por outro aspecto, é terrível. Cria algumas Exatamente. confusões. Cria Joga uma bola. série de confusões, né? E às vezes isso faz com que a pessoa perca a capacidade de decidir com um pouco mais de isenção. Perfeito, perfeito, Tom. É isso É. mesmo. Bom, antes de tem chamar rapidinho, superchat, deixa eu só Elson falar um pouco Praxedes, bem-vindo ao Latinha, meu irmão. Um abraço pra você. Eu também tenho um pouco dessa opinião. Assim, eu acho que Fábio Mota faz um trabalho importante Sim. no momento do Vitória. O Vitória, mas eu acho que está pecando um pouco na comunicação, porque o Vitória fez o RCE no ano passado, o Regime Centralizado de Execuções, e que ele parcelou a dívida dele toda ali. Lembrando que o RCE você tem que pagar 60% da dívida em até 6 anos e os outros 40% nos 4 anos seguintes para ganhar e totalizar 10. Então, assim, a princípio, esta equação estava resolvida. O que é que deu errado em Isso. que ele precise vender esses 50 anos de direito de transmissão? Para mim, essa é uma conta que não está bem resolvida. Claro, Não tá falta esclarecido. jogador. Pô, ele vendeu Wagner Leonardo, né? Vendeu... quem mais? Esteves na situação Esteves, vendeu dinheiro né? assim. Fritando um pouco ali para fazer grana. Cara, não Arcanjo e Mateuzinho não saíram e era a reforçou programação sair. Em termos de investimento, o Vitória fez quanto esse ano? 50 milhões. Deu 50? Chegou a 50? Aí ia falar em 40. alguma Pô, coisa. é nessa faixa. Vai chegar perto disso. Claro, isso não tem efeito caixa de uma vez, né? Você vai parcelar o cara lá e tudo, né? Então, assim, eu acho que em algumas coisas ele peca nessa comunicação. Ele é muito eficiente na comunicação do... Perdão, 50 milhões nos últimos 2 anos. Esse ano não chegou a tudo isso, É isso não. que eu digo, acho que deve ser 20 chegou a esse ano, 20 não? milhões, exatamente. Exato. 50 Então- no total que Fábio já investiu em ativos. Pronto, é isso que eu quis isso. dizer. Então, assim, então eu vejo ele muito entusiasta, né? Naquela coisa de, às vezes, soltar algumas frases de efeito para ficar ecoando na torcida. Serve para resenha, isso é bom. Mas em algum momento isso joga conta também. Claro. E aí eu acho que, de fato, ele tá pecando nessa comunicação um pouco mais. Assim, pô, não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro. Fala um pouco disso aí, do que é não ter o dinheiro, né? Fala o que é a necessidade de você vender isso. A SAF, ele começou com aquele discurso, não, a gente só vai vender se for majoritário. Cara, isso nunca sustentou. Um discurso que não encaixa. Não assim, que faz encaixava. sentido. Não. Do primeira vez que eu vi essa frase, eu falei em live no Futebol SA, falei, não existe isso. O próprio André Sica falou aqui com a O gente próprio que não Sica, tinha naquele condição dia, alguma exatamente, disso acontecer. Ou seja, foque na qualidade do investidor e não nesse dever de casa. Assim, mas do outro lado, eu vejo o Vitória com uma governança, me parece boa. Quando você entra no site lá, na aba transparência, tem números atualizados e tudo. Isso é importante, porque na hora de fazer uma SAF, isso vai fazer a diferença sem a menor dúvida. Então, E só complementando, Tinho, assim, eu acho que a questão do Vitória ela é mais desafiadora hoje fora do campo do que dentro do campo. Porque na medida em que você tem um ambiente de futebol brasileiro, em que cada vez mais você tem grupos como SAFs e clubes que estão se transformando em SAFs, a maré do futebol está subindo. é isso aí. A maré está subindo. Não é aí deixa de ser apenas uma questão de competência, incompetência, investimento. Não é isso, cara. É cada vez menos provável, Pedrinho, que um clube com faturamento abaixo de 200 milhões por ano seja competitivo na Série A. Exatamente, é isso aí. É cada vez menos provável. acontece porque, com o Mirassol é cara, uma- não, Não, veja, Mirassol não é só o Mirassol. nem a NASA E vai vamos, dizer isso vamos aí. tratar isoladamente. Isso Não é isso aí só o daí, Mirassol, né? desculpe. É porque alguém vai vir com isso, né? Você É, vai encontrar isso. todos os anos um exemplo. Já foi o Cuiabá. Já foi. Já foi o Vitória do ano passado, aquele segundo semestre maravilhoso. Um time que tinha financeiramente. O Vitória do ano passado foi o 14º orçamento. Era o 14º. Eu Já não vou lembrar agora qual foi o orçamento do Vitória em 2013, que foi quinto 80 colocado. milhões. Imagine. Vitória faturou 78 milhões na Série B em 2023. Não, 13 não. Em 2023 foi 78 milhões. 78 milhões. E o ano passado foi 178, pelo que eu lembro o número aqui. Pronto, 180, olha o mais ou impacto. menos. Esse ano você tava girando sair- em 250, Alguma 280. coisa. Beijo pra Thiago Então, assim, Moura, você tá vai indo embora, encontrar um mas tá na Cuiabá, Inglaterra, você vai encontrar um ouvindo a Mirassol. gente. O próprio Vitória do ano passado, que financeiramente estava descolado, né, mas teve uma campanha maravilhosa. Essas coisas vão acontecer, elas sempre vão acontecer. É o Mas imponderável do o futebol imponderável também, do né? futebol. Mas você achar que um clube vai ser sustentável, competitivo, num futebol brasileiro de Série A, com cada vez mais SAFs, onde a maré é cada vez mais alta, Pra companheiro. mim, essa não vai. conta, e aí é importante que se diga, essa conta não é de Fábio Mota. Isso. Ele não consegue vencer esse Claro troço. que não. Essa barreira. É porque é difícil. Porque, agora, qual é o problema? O problema é ele sair na Copa do Nordeste por confiança.
O problema é ele sair na Copa do Brasil com o Náutico. É. Aí A é Sul-Americana. a Sul-Americana. A Sul-Americana. É. Aí, desculpa, aí é uma conta dele, sim. Agora, o Brasileirão, meu irmão, e nesse nível de receita, é gangorra. Vai subir um ano, se fizer tudo certo, você mantém 2, 3, olha lá, não sei se 5 com esse desenho de SAFs. O próprio Fortaleza é um exemplo disso, é o Ó Fortaleza agora. Ó o Fortaleza, entendeu? É insustentável. É.